Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí, irmão. Chegamos no último culto, o último domingo, na verdade, de 2024, cheio de bênção, amém ou não? Abra sua Bíblia e depois da leitura eu agradeço aqui, eu explico por que bisnaga, tá bom, irmãos? Marcos capítulo 4, verso de número 35, um breve pensamento, uma reflexão, e algumas lições que Deus tem para nós no meio de uma tempestade. Tempestade que ontem nós passamos aí, ontem e anteontem, dias assim de muita chuva. E quando vem muita chuva também vem muitos estragos, não é? Geralmente a tempestade ela vem para querer trazer alguns estragos na nossa vida, mas o Senhor nos ensina a viver no meio delas, amém ou não? Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Pode sentar. Deus te abençoe. Irmãos, eu estou muito feliz de retornar a essa igreja. Quero aqui agradecer ao pastor Cleverson, a Lídia, pelo convite. Rever aqui ao Saulo. Deus abençoe, pastor, também. Rever Renata, né, e o Tiago, o líder, né? Deus abençoe vocês. Estiveram no Adocamp, valeu, foi legal, né? Foi muito bom. Gente, eu estive aqui a última vez no culto de missões no ano de 2009, quando o pastor Rogério pastoreava essa igreja. E eu me lembro que naquele dia teve um grande temporal, que o Guilherme, que hoje é o vereador, né, da nossa igreja, representante da nossa igreja, ele colocou o carro do lado de fora na calçada e ligou a lanterna para poder ter culto aqui ao vivo, sem microfone, que foi muito top. Quando eu estava vindo para cá hoje, mais tempestade, eu falei, o problema sou eu, né, irmão? O dia que tiver muita seca, me convida, pastor. Quando eu venho, eu trago bênção e chuva para vocês, amém ou não? Feliz de estar aqui com a Josi, né, minha esposa. Completamos no último sábado 28 anos de casados, né? Quem não deu glória a Deus é porque está solteiro, eu entendo. Eu também um dia já fui solteiro e eu sei como que é. Estamos ali no departamento de adolescentes e eu também sou muito grato a Deus pela vida do pastor Cleverson, que no mesmo período ele também era responsável pelo departamento de música. E era muito legal porque a gente andava assim, né, em sincronia, né? A gente ali no departamento dos adolescentes também tinha o departamento de música dentro do departamento de adolescentes, e a gente sempre pôde trabalhar com muita harmonia. Pastor pode, não pode, o dia que ele falava não pode, porque vai ter ensaio, a gente também sempre se respeitou muito, né, pastor? E a gente sempre teve assim um bom convívio na obra de Deus. Isso é muito legal, porque a gente vem aqui hoje tranquilo, né, irmãos, como amigos, então isso é muito importante. Importante é a obra de Deus, ela seguir com tranquilidade e a gente fazer com amor. Amém, irmãos? Por que bisnaga, né? Esse negócio de bisnaga é complicado. Meu tamanho, né, irmãos? Assim, falaram que eu pareço uma bisnaga, irmão. E sabe aquela bisnaguinha Seven Boys, né, irmão? Tem panco também, é você que escolhe aí, né? E um dia o pastor Paulo na sede olhou para mim, esqueceu meu nome, porque meu nome é o Anderson com W, né? Então ele esqueceu que o Anderson era com W, então ele olhou para mim e falou: bisnaguinha, vem aqui. Nem eu sabia que eu era bisnaguinha. Mas naquele dia, todo mundo, você é o bisnaguinha. Então eu sou o bisnaguinha, irmão. E eu não fico bravo de ser o bisnaguinha, porque Jesus é o pão, glória a Deus, e eu sou a bisnaga. Hashtag tamo junto, amém, irmãos? Então estamos alinhados ali na mesma farinha e tá tudo glória a Deus, amém, irmãos? Voltar aqui em Santa Isabel, o Barão Geraldo, para mim, assim, me lembrar da minha infância, né? Embora eu moro ali do lado da Bosch, desde quando eu nasci, quase 50 anos atrás, mas a minha criação foi aqui na Unicamp, né? Minha mãe, ela trabalhou toda a vida, se aposentou aqui na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, no IEL. E ali eu fui criado naquelas escolinhas do Prodecad, aquela coisa toda, né?
e por um período eu estudei aqui no José Pedro de Oliveira, né? Aqui na entrada, ali do lado, nem existia o terminal ali naquela época. E o meu padrasto, ele era motorista do ônibus interno da Unicamp, que era da Anderson Turismo, os mais antigos vão se lembrar. E na época meu pai abandonou a família, foi embora, e minha mãe começou a namorar meu padrasto. E a gente não queria que minha mãe namorasse, embora minha mãe tinha seus 26 anos na época, quando meu pai foi embora. Eu e meu irmão, então, um dia resolvemos desempregar o meu pai da Unicamp, meu padrasto, na verdade, que estava querendo namorar minha mãe. Nós fomos no Instituto da Biologia, a gente conhecia alguns amigos lá, pedimos 2 ratinhos de experiência, porque a gente falou que queria criar 2 ratinhos em casa. Na verdade, não foi criar, nós colocamos numa caixa de sapato, quando o ônibus da Unicamp interno estava lotado, meu padrasto dirigindo, eu soltei o rato dentro do ônibus. Eita, glória, que história, né, pastor? Que legal. Pensando que o meu padrasto ia ser demitido da Unicamp. Naquele dia ele não foi demitido, mas eu vi mulheres naquele dia flutuar dentro do ônibus, segurar no ferro, gritar, para, é rato, é rato, é rato. Eu e meu irmão fomos levados para a reitoria, minha mãe aquele dia quase, tadinha, perdeu o emprego, e aquele dia foi o dia que eu mais apanhei na minha vida, e eu me lembro que aquela surra foi tão grande que, depois de quase 40 anos, eu me lembro até hoje dessa surra. Então, assim, a minha infância foi aqui na Unicamp, né? Brincando na trefe ali, que tinha quadra, piscina. Então, filhos de funcionário, na época, tinha, assim, um privilégio muito grande. Então, eu sou um pouco dessa região aqui, eu sei como funciona um pouquinho de Barão Geraldo. Amém, irmãos? Só me apresentando para vocês que não me conhecia, também não perderam nada em me conhecer, mas, enfim, só para vocês terem uma noção aí de Barão Geraldo, tá? Gente, esse ano foi um ano de muitas bênçãos, como minha esposa disse aqui, né? Um ano que nós iniciamos 2024 de uma forma que eu nunca havia antes vivido. Há 32 anos trabalhando, 4 anos na IBM, mais 4 numa outra empresa que era ligada à IBM, né, a Sanmina, e depois 25 anos na Motorola, juntando tudo aí, 32, 33 anos. E no final do ano passado, a empresa chamou todos os que tinham mais de 25 anos de empresa e acabou fazendo um acordo. O acordo foi: estamos te demitindo, e a nossa resposta foi: obrigado, Deus abençoe. Então, assim, essa foi a negociação. Entro em 2024 vivendo um tempo que eu nunca havia vivido. Eu não sabia o que era, por exemplo, uma segunda-feira pela manhã ficar em casa, por exemplo, né? Não ter aonde ir. Então, acordar no dia seguinte, você não ter mais o seu convênio médico. Eu, a vida toda tive convênio médico. Você acordar na manhã seguinte e pensar: poxa, agora eu não tenho mais salário, não tenho mais 13º. E o pior é a esposa levantar e olhar para você e falar: tchau, estou indo trabalhar. Né? Então, isso daí foi um processo muito grande. Tudo bem que naquele dia eu falei: pode ir, Deus te abençoe, alguém precisa trabalhar nessa casa. Amém, irmão? Foi muito legal. Mas não é fácil você entrar 2024 vivendo um novo tempo. E a gente, nesse último domingo, a gente sempre fala assim: não, calma, meu irmão, fica tranquilo, 2025 está vindo aí, Deus tem coisas novas. É verdade, Deus tem coisas novas e sempre vai ter coisas novas. Mas, se não existir uma palavra na nossa vida chamada mudança, Deus nunca vai fazer coisas novas se dentro de nós não quiser, ou nós não aceitarmos uma nova mudança de Deus na nossa vida. Deus nunca pode dar algo novo se a gente não abandonar o velho. A verdade é essa: Deus sempre tem coisas novas, mas muitas vezes o problema não está do lado de fora, o problema às vezes está do lado de dentro, em que nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida para que a gente possa aceitar então esse novo de Deus na nossa vida. Então aqui esse texto me levou a alguns detalhes importantes, porque nesse dia que Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco, Jesus tinha ensinado, passou o dia inteiro ensinando, falando, realizando milagres, fazendo coisas extraordinárias, mas quando Jesus chega aqui, né, no Mar da Galileia, ele diz aos seus discípulos: vamos entrar nesse barco e vamos chegar do outro lado. Se a gente pudesse usar, mais ou menos seria o seguinte: olha, vamos entrar nesse barco de 2024 e nós vamos chegar até o final de 2024 inteiros, independentemente daquilo que vai acontecer no meio dessa viagem, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus, quando diz aos seus discípulos aqui: olha, entrem no barco e chegaremos do outro lado, Jesus não disse aqui
aos seus discípulos, por exemplo, que no meio do meio do mar haveria uma tempestade. Até porque hoje a gente tem algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, eu ando de avião, mas eu não gosto de andar de avião. E quando eu vejo, por exemplo, notícias de que caiu um aqui, o outro não parou lá, o trem de pouso não abriu aqui, eu fico mais assim, desesperado ainda. Mas eu tenho que viajar de avião, porque faz parte. Mas hoje, por exemplo, quando eu vou viajar, no dia anterior, tem um aplicativo chamado Turbulence, que você coloca da onde você vai sair, para onde você vai, o número do seu voo, e esse site, esse aplicativo, ele já te dá toda a coordenada. Você vai ter turbulência, se vai ter tempestade, se vai chover, se vai tremer, se vai balançar. Então eu já vejo um dia antes. Pergunta por quê, irmão? Por quê? Porque eu já tenho que ter assim a convicção de se eu tenho que orar mais ou orar menos. Por exemplo, vai turbulência leve, eu oro mais ou menos. Turbulência média, estou orando mais. Turbulência severa, já estou entrando no avião, no Hammerfly, falando em língua, porque eu tenho medo de um negócio. Não que eu tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de como eu vou morrer. Amém, irmãos? Amém ou não? Todo mundo vai morrer, mas a forma, né, entendeu? De pessoa cair, não tem como, irmão, você não voa. Então, é muito complicado. Mas eu tenho esse aplicativo, e esse aplicativo me ajuda a saber se vai ter tempestade ou não. Jesus aqui, ele não diz para os discípulos se vai ter tempestade. Jesus aqui, ele diz assim, olha, entre no barco e chegaremos do outro lado. Mas aí também tem aquela questão, ninguém perguntou, Jesus com emoção ou sem emoção? Porque se Jesus fala, vai ter emoção, provavelmente os discípulos falariam, Senhor, espera amanhã, deixa esse negócio de tempestade para lá, por que a gente vai se arriscar no meio do mar se a gente pode esperar? Mas Jesus aqui, ele não está querendo dizer aos discípulos, olha, fiquem preocupados com a tempestade. Não, Jesus não está dizendo, olha, a gente vai quase morrer. Também não. Jesus aqui está dando e liberando uma palavra profética de que eles chegariam do outro lado. De uma forma ou de outra, Jesus estava garantindo aquela viagem. Eita, glória a Deus. Não, pastor, eu não entendi. É que nessa noite Jesus está garantindo a sua palavra sobre a nossa vida. O que ele diz ao nosso respeito, se ele diz vai chegar, vamos chegar. Se ele diz vai acontecer, vai acontecer. Se ele diz que vai curar, ele vai curar. Se ele diz que vai realizar, ele vai realizar. Por quê? Porque nós estamos debaixo do controle do Deus que nós servimos e adoramos aqui nessa noite. Se você crê, diga glória a Deus. Eu não gosto, por exemplo, também de praia. Eu não gosto de praia. Eu acho que praia é legal para quem gosta, legal, tranquilo. Mas para que eu vou ficar lá no sol torrando e quando eu entro na água, água salgada ainda? Eu, assim, não gosto. Mas eu, assim, tenho que respeitar a família que gosta. E um dia eu levei minha família e para ajudar, minha sogra foi junto. Eita, glória. A primeira vez que ela foi conhecer praia. E a minha sogra, muito tempo crente, assembleana, ela nunca tinha ido numa praia, e quando ela pôs o pé na areia, ela começou a falar em línguas, ela começou a adorar, e via a praia, meu Deus, minha sogra está entrando no manto aqui na praia. E eu esperei ela, né, falar em línguas, a chorar e tal. Eu falei, irmã Rosley, o que está pegando aí? Está sentindo Deus? Ela, não, porque Deus é maravilhoso, a onda vem, a onda vai. Falei, legal. Deus está no controle, porque a onda não vem na rua. Falei, porque você não pegou o dia de ressaca, mas tá tudo bem, deixa para lá. E aí, legal. E aí o pastor conseguiu convencer ela a entrar na água. E ela entrou na água. Só que lá na praia tinha um brinquedo chamado Banana Boat. Não sei se você já viu uma lancha com uma banana bem grandona, que a galera sobe em cima daquela banana para poder a lancha levar lá no meio do mar. E eu consegui convencer a sogra a subir, né, na Banana Boat. E o legal foi que quando o cara da lancha foi sair, ele gritou, com emoção ou sem emoção? Irmão, com a minha sogra lá, eu ia falar o quê? Com muita emoção. E eu gritei, com muita emoção. Para que eu fui falar isso? Na primeira curva, a banana foi para um lado, minha sogra foi para o outro, irmão. Eu nunca vi uma sogra flutuar, mas naquele dia eu vi. Jesus não disse aos discípulos com emoção ou sem emoção. Jesus disse, chegaremos, chegaremos. Chegaremos do outro lado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ou seja, se existem 3 fases nessa mensagem aqui, ou nesse texto, a primeira fase é a fase da promessa. Diga assim, promessa. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem promessa. Vai, diga aí, diga para ele, Deus tem promessa, Deus cumpre promessa, Deus realiza promessa, Deus fala na promessa, Deus... Entendeu? Rebenta na promessa, irmão, porque Deus é Deus de promessa. Quem está me entendendo, diga amém.
Jesus disse, olha, nós chegaremos do outro lado. É a promessa que ele fez na vida dos seus discípulos. Chegaremos, então vamos chegar. Ele prometeu, então vamos chegar. Ele falou, ele vai confirmar a sua palavra. Nós chegaremos do outro lado. Às vezes a gente recebe algumas promessas de Deus e no decorrer desse processo vem as tempestades, vem as lutas. E de repente a gente deixa com que a promessa de Deus não aconteça porque o medo, a dúvida, ela toma conta do nosso coração. O que Deus não quer que você, no meio dessa tempestade, venha deixar com que a dúvida, o medo, a visão da promessa fique o quê? Obscura na sua vida. Você pare de enxergar, você pare de ver, você pare de entender aquilo que Deus tem para o seu coração. Então ele garante, e é interessante, que Jesus não fala da tempestade, porque ele não é obrigado a revelar a nossa vida de uma vez só. Porque Jesus sabe que se ele revelar tudo no domingo, você não aparece na terça. Se ele revela tudo na terça, você não aparece na ceia. Se você vem na ceia e Deus revela tudo, você não aparece no domingo. Que agora quem toma ceia no sábado não quer vir no culto de domingo. Na Remefly está diferente. Então Jesus ele não revela tudo de uma vez. Por quê? Porque cada culto, ele tem uma revelação nova para a sua vida. Cada culto, ele fala algo novo para o seu coração. Cada culto, ele tem uma resposta para a sua vida. Oh, glória a Deus. Cada culto, ele fala de uma forma diferente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Até o testemunho de um irmão nosso aqui na igreja é uma resposta de Deus para a minha vida pessoal. Por quê? Porque a vitória de um irmão é minha vitória também. A vitória da igreja é minha vitória também. A vitória da resposta de oração que a igreja está orando por alguém, é nossa vitória também. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Agora, a verdade é que Jesus fala, chegaremos do outro lado, mais ou menos uma viagem de 24 quilômetros. Ele não diz se vai ter tempestade, mas ele garante que chegariam do outro lado. Então, a gente pode entender que a primeira fase dessa viagem, desse processo, é a promessa de Jesus sobre a nossa vida. Nós estamos preocupados, a gente olha a internet, a gente olha os noticiários, estão dizendo que 2025 não vai ser um ano tão fácil na economia, não vai ser tão fácil com algumas coisas que estão acontecendo, mas eu, para ser sincero, eu fico debaixo da palavra e da promessa de Jesus sobre a nossa vida. Eu não estou debaixo de uma promessa da economia, eu também não estou debaixo de uma promessa do político AB. Não, eu estou debaixo da promessa de Jesus. Ele vai continuar cuidando da igreja. Não, você não entendeu, eu vou parar. Ele vai continuar cuidando da minha vida, da sua vida, da nossa família. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Davi disse assim, eu fui moço, hoje eu estou velho, mas eu nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vai sempre continuar tendo cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Mesmo que você não queira estar nesse barco, se Jesus te colocou, ele garante e ele garante a nossa vitória. Lembrei de um fato aqui, em 1999, faz uns dias já, né, irmão? Eu tinha 22 ou 23 anos, mais ou menos, né? A minha filha que casou, você acredita que minha filha casou, irmão? Casou agora em outubro, né? Casou, foi muito legal. Eu não chorei no casamento dela, pastor. Não, eu não chorei. Eu não chorei porque minha sogra falou assim para mim, eu vou estar viva para você, para te ver chorando no casamento da sua filha. Porque quando eu casei, ela chorou. Eu falei, chorou, né? Ela falou, eu vou estar viva para te ver chorando. Eu não chorei por causa da minha sogra, irmão. Eu falei, não vou dar esse gosto para ela. Amém, irmão? Eu vou segurar o choro, mas na verdade não foi isso porque eu não chorei. Eu não chorei porque eu estava preocupado. Porque na hora do almoço, pastor, eu fui comer um frango enrolado num bacon e tinha 2 palitos, pastor Saulo. Eu tirei um e não vi o outro. Eu engoli o frango com o palito. Irmão, engolir o palito é triste demais, irmão. O palito desceu, foi machucando, eu tentando pôr para fora aquela guerra com o palito e vai o palito pinicando pro lado de dentro. E faltava 2 horas para o casamento, irmão. E aí minha sogra chegou e falou assim, vai para o hospital. Eu falei, não dá tempo, sogra. Vai para o hospital, porque uma irmã da nossa congregação morreu esses dias. E quando abriram a irmã, ela tinha um palito que furou. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Olha a palavra da minha sogra sobre a minha vida. Então eu não chorei, né? Mas essa minha filha casou, e glória a Deus, e eu estou vendo assim uma diferença muito grande na conta de água, na conta de leite, a glória é muito bom, pastor. Na compra do mês, era a única em casa que não tomava sopa.
Amém, irmão? Toda vez minha esposa tinha que fazer sopa para nós e comida para ela. Agora só sopa. Amém, irmão? Glória a Deus. Ela que come agora a comida lá na casa dela. Então a sopa no Remefly tá forte agora em casa. Mas é muito legal. Casar, filha, é top demais. E essa minha filha, ela estava ainda gatinhando. Quando o pastor Paulo me ligou e ele perguntou, eu era diácono, diga assim, diácono. Guarda essa palavra. Eu ainda era diácono, ele me ligou e disse assim, Bisnaga, você tem chamada de Deus? Como que eu vou falar que eu não tenho para o pastor Paulo, irmão? Eu falei, lógico que eu tenho, pastor, desde o ventre da minha mãe. Eita glória. Pastor, chamada está pegando fogo aqui na alma, no coração. Ele disse assim, tudo bem, então, é porque tem uma congregação nossa, que é ali beirando o presídio, ali, a Taliba Nogueira, e ali é um bairro de invasão, e aí ele não tem asfalto, não tem esgoto, não tem saneamento, só tem mato, linha de trem, a igreja ainda é de madeira, tem toque de recolher, é bom você saber disso, que de repente tem uns caras pendurados lá, pastor, comecei a procurar a chamada no meio da sala de casa, que eu acabei de perder a chamada na hora que ele falou onde era. Aí ele falou assim, você assume a congregação lá? Eu falei, tudo bem, pastor, estou indo lá. E numa terça-feira, o saudoso pastor Augustinho fez a posse, eu estive lá, e assumi a igreja na terça-feira. Quando foi na quinta-feira, o primeiro culto, eu lembro que eu tinha um Chevette hatch branco. Quem já teve Chevette hatch branco aqui, irmão? Não precisa ser branco, mas quem já teve Chevette hatch? Alguém já teve? Tamo junto, meu irmão. Era uma benção quando comprava e duas bênçãos quando vendia, amém ou não? Por exemplo, se Chevette, pastor Clever, cheirava gasolina, bomba estourada, a Josi, tadinha, ia toda perfumada para o culto, quando chegava na porta da igreja, aquele cheiro de gasolina, eu tinha medo do fogo cair na igreja, a serva explodir, era uma coisa linda e maravilhosa. E o primeiro culto foi na quinta-feira, quando eu cheguei na porta da igreja, tinha tanta criança na porta da igreja, que eu olhei para a Josi e falei, que benção, o departamento infantil veio em peso. E quando nós descemos, o pai daquelas crianças estavam ali e tal, e abriu a porta, falou, pastor, já tenho o primeiro problema para te contar. Eu falei, pode contar, meu irmão? Ele falou assim, estou desempregado, esposa está desempregada, meus filhos estão comendo feijão e farinha e bebendo água, já tem 3 dias. Eu falei, quantos filhos o irmão tem? Ele falou, o senhor não está vendo? Quando eu olhei aquele monte de criança, eu falei, eu estou vendo, departamento infantil. Ele falou, não, pastor, é tudo meu, faz parte do departamento infantil. Eu tenho 12 vivos e minha esposa está grávida do 13º. Eu falei, irmão, Deus precisa te dar a vitória mesmo, um emprego logo, enfim e tal. E eu entrei na igreja e eu perguntei para os irmãos se tinha uma cesta básica, os irmãos foram lá, juntaram algumas coisas e esse irmão foi embora na quinta-feira à noite para casa com alguns alimentos para casa. Quando chegou sexta, sábado, domingo, estou chegando na igreja, quem que está na porta da igreja? O irmão e as crianças. Falei, vieram agradecer. Olha que coisa linda. Quando eu fui descer, pastor, muito obrigado, mas na sexta-feira já acabou tudo. A Esther quase mata a Ruth por causa do biscoito, o Davi quase pega o Moisés por causa do feijão, acabou tudo. Eu olhei para o diácono, falei, irmão, o que tem na igreja? Ele falou, não tem mais nada. Deus falou comigo, pega na mão dele e pergunta se ele crê. Se ele crê, ele vai comer. Eu peguei na mão daquele irmão, falei, irmão, não tem nada aqui na igreja, mas aqui, o irmão crê que Deus pode trazer a comida? Ele falou, nesse bairro eu não acredito não. Eu falei, então fechou. Se o irmão crê, o irmão vai comer. Se o irmão não crê, eu chegando em casa vou comer. Então é melhor, irmão, crer para comer, porque senão eu vou chegar em casa, vou lembrar que o irmão não creu, não comeu, e eu cheguei em casa, eu criei e comi, e eu vou comer e vou lembrar que o irmão não comeu. Então é melhor o irmão crer para comer, porque senão eu vou chegar em casa, não vou trazer comida para o irmão, porque o irmão não creu. Eu vou comer porque eu acreditei. Ele falou, depois dessa palavra eu creio. Eu falei, então se o irmão crê, o irmão vai comer. Ele falou, então vamos comer junto. Eu falei, demorou, Deus vai dar vitória, porque o irmão creu, porque o irmão não está debaixo da palavra do homem, o irmão está debaixo da palavra daquele que disse, chegaremos do outro lado, chegaremos do outro lado, chegaremos do outro lado. Quem está me entendendo, diga amém, irmão. Começa o culto, irmão Saulo, 80% daquela congregação, irmãos nordestinos. Congregou com nordestino já, irmão? Não tem culto frio, não. Entendeu? Cearense, aleluia! Pernambucano, eita papai! Pernambucano, eita glória! Negócio, irmão, ainda tinha uma sanfona para ajudar. Pastor Clever, o senhor que é músico, quando puxava o desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite na sanfona, meu irmão, era glória a Deus, era aleluia, era um avião que levantava, era um outro avião que levantava, aquele poder de Deus na igreja, aquela igrejinha de madeira balançava, meu irmão, e o negócio ali era
forte, a presença de Deus ali era forte, o negócio ali era bom demais, o povo não precisava ficar forçando, dá glória a Deus, não, irmão, o povo já dava glória a Deus, aleluia. Tinha gente que não tinha o que comer, mas estava dando glória a Deus, tinha gente que não tinha o que vestir, mas estava dando aleluia, tinha gente que não tinha casa para morar, mas estava lá falando em língua. Sabe por quê? A nossa alegria não está palpada no momento que nós vivemos, a nossa alegria está em Jesus de Nazaré, que nos dá vitória em todas as circunstâncias. Quem crê, diga glória a Deus. Quando eu passo a palavra para o pregador, encostou um carro zero na porta da igreja. E carro zero na porta da igreja, irmão, ou era roubado, na boa, estou falando na real, ou era roubado para desmanche, ou alguém perdido, ou era Deus na causa. Então vou repetir, ou era desmanche, ou era perdido, ou era Deus. Vou repetir para você entender. Ou era perdido, ou era desmanche, ou era Deus. Você crê que foi o quê, irmão? Você crê que foi Deus? Desceu um rapaz de social, perguntando quem era o pastor da igreja. Quem é o pastor? Quem é o pastor? O que eu era mesmo, irmãos? Diácono. Eu saí pela porta lateral, falei, sou eu, sou diácono. Porque eu não sabia se o cara queria matar o pastor, entendeu, irmão? Então eu falei, sou diácono. Eu não tenho nenhuma semana aqui, vai que o cara quer matar o pastor. Sou diácono. O pai das crianças, não, ele é o pastor. Eu falei, X9, se eu morrer, você vai ficar sem pastor, irmão. E aquele jovem social, dizendo assim, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Eu moro do outro lado da cidade de Campinas, sou solteiro, acabei de sair do culto, entrei no mercado, fui comprar um lanche, mas eu sou solteiro. Deus falou, pega um carrinho, põe cesta básica, põe carne, põe leite, põe bolacha, põe frango, põe legumes, vai colocando. Falei, Deus, eu sou solteiro. Deus falou, põe mais coisa, põe mais um carrinho aí, com cesta básica, com mais frango, com mais carne, com mais legumes, e vai colocando. Coloca tudo dentro do seu carro, paga e põe no carro. Naquela época, irmão, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha o Waze, tinha o máximo, era aquele livro Roldão. Quem é daquela época do livro Roldão, irmão? Ou endereço pela lista telefônica. Quem lembra disso daí? Levanta a mão, me ajuda, irmão. Faz tempo que nós estamos na terra, dá glória a Deus por isso, irmão. Faz tempo que Jesus tem nos guardado, amém ou não? Mas quando ele entrou no carro, a voz de Deus, pega a direita, pega a esquerda, rodovia, Bosch, Campinas, Hortolândia, entra no presídio, entra no barro, passa o buraco, passa a linha do trem, passa o mato, para na Assembleia de Deus, chama o pastor da igreja, entrega tudo. Eita, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas Deus nessa noite conhece teu nome, teu sobrenome, teu endereço, a tua vida. Então levanta a mão e dá um glória a Deus aqui hoje. Sabe por quê? Você está terminando 2024 na casa de Deus, porque Ele te deu uma promessa no início do ano que você chegaria, Você está debaixo de uma promessa de Deus, e quem crê dá um glória a Deus. Segunda coisa que acontece aqui é que a tempestade vem e ela é causada não pela água. O texto diz que é um temporal de vento. Então, o vento é a causa raiz da tempestade. O vento balança o mar, agita o mar, a água se levanta, e agora as águas estão querendo invadir o barco que Jesus está com seus discípulos. Só que tem uma verdade aqui. Jesus está no barco. Não deu um glória a Deus porque você perdeu a oportunidade. Jesus está no barco. Eita, glória a Deus. Jesus está lá, presente no barco. Eita, glória. O que fez a promessa está presente junto da promessa. Deu para entender? Diga glória a Deus. Agora vem a questão. Se Jesus está presente, por que os discípulos gastam esforços à toa? Se Jesus já estava presente. Percebe a prioridade? Quando eles estão vendo que vão morrer, aí que eles vão acordar Jesus. Ou seja, deixaram para chamar Jesus por último. Se chamam Jesus em primeiro, Jesus com certeza acalmaria a tempestade e falaria para eles, vocês não têm fé? Da mesma forma. É porque tem gente que quer vencer sozinho. Não, eu sou muito inteligente para isso. Não preciso da ajuda de Jeová. Não, porque eu tenho aqui o meu raciocínio lógico, então eu não preciso de Jesus nessa área da minha vida. Não, porque agora eu tenho inteligência artificial, então qualquer problema que eu tenho, eu vou lá e entro lá no aplicativo e falo, aplicativo, me ajude a resolver uma situação, e o aplicativo vai me dar algumas dicas. Não, também não preciso. O que Jesus não quer nessa noite é que você coloque ele em algumas áreas da sua vida. Ele quer que você coloque ele em todas as áreas da sua vida. Oh, glória a Deus. Os discípulos estão lá brigando, joga água para cá, o barco balançando, e está todo mundo lá, vamos morrer, e está todo mundo lá, mas se esqueceram do quê?
de chamar Jesus primeiro. Olha aqui, meu irmão, não sei como você está terminando 2024, mas se você quiser terminar bem e começar bem, deixa sempre Jesus como prioridade na sua vida em todas as áreas. Só quando a luta vier que você... Não. Antes da luta acontecer, Jesus fica presente. Jesus fica comigo. Jesus, tu estás comigo. Qualquer decisão, chama Jesus nas suas decisões. Qualquer dúvida, chama Jesus no meio das tuas dúvidas. Qualquer coisa ou escolha que você precisa tomar, chama Jesus, que Ele tem a direção certa, Ele tem a palavra certa, Ele tem a resposta certa. Se você crê, diga glória a Deus então. Mas agora, a segunda fase é a fase que todo homem, ou pelo menos a maioria dos homens, quando eu digo homem, estou dizendo homem e mulher, passa na vida, que é o processo do quê? Da dúvida, do medo, da adversidade. Porque agora, o vento, se a gente pudesse falar que vento tem voz, a gente vai falar assim, pastor, mas o senhor está brincando que vento tem voz? Olha, irmão, eu não sei como que é a voz do vento, mas quando, por exemplo, tem uma tempestade, você fecha a janela da sua casa, provavelmente você vai escutar um barulhinho lá na janela. Sim ou não? Não é assim, irmão? Aqui em Barão Geraldo, eu não sei se o vento é vento ou se o vento é brisa, mas geralmente o vento é forte, faz aquele barulho na janela. Quem mora em apartamento sabe do que eu estou falando. É aquele barulho, uau, que você fala, meu Deus, vem vindo uma tempestade grande por aí. Os discípulos estão lá e agora o vento vem forte e a voz do vento vem, só que eles estão debaixo da voz do vento. Se não der uma glória a Deus, agora eu vou embora de Uber. Eles estão debaixo da voz da promessa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, se você está debaixo da voz da promessa, você não está isento de ficar debaixo da voz do vento, ou passar pela voz do vento. Mas o problema é você entender que a voz da promessa... Eita, glória a Deus, se não der uma glória a Deus, a Josi vai embora agora de ônibus. É que a voz de Jesus é maior do que a voz do vento. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A voz de Jesus é maior do que a tua luta, a voz de Jesus é maior do que a tua enfermidade, a voz de Jesus é maior do que o problema que você está na sua casa, a voz de Jesus é maior do que a salvação que você está orando pelos seus parentes, a voz de Jesus é maior do que o desemprego, a voz de Jesus é maior do que todas as coisas. Agora os discípulos estão lá, a voz do vento, e aquela coisa toda. Eu vou confessar um pecado aqui. Que a gente, pastor, também tem a gente erra, irmão. Eu tenho medo de 3 R's. Eu tenho medo de rato, entendeu? Não aquele ratinho de laboratório, rato de esgoto, aqueles grandão, que o rabo é maior que o corpo. Se eu ver um daquele lá, eu não vou correr, mas também... Se tiver em casa, aí é outra coisa, irmão. Aí eu já chamo, alguém que não tenha medo. Por quê? Por que eu vou brigar com o rato, irmão? Fala sério. Negócio feio. Eu tenho medo do rato, que é R. Eu tenho medo de raio. Irmão. Ainda mais depois que eu coloquei prótese na coluna, pastor, eu falo, Vai que o raio, pastor Saulo? Entendeu? O ferro. Tem o ferro e não tem o ferro. Quem o raio vai pegar? Então... Eu corro para dentro de casa e falo, por que eu vou brincar com o raio? Amém ou não, irmão? Não sou o Shazam, entendeu? Mais ou menos ou não? E o último R que eu tenho medo é da Rosilei, que é minha sogra. Amém, irmão? Dá glória a Deus aí. É com R também, Mas deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu operei minha coluna, foi muito legal essa história, eu gosto de usar ela porque foi muito interessante. O meu vizinho da casa de baixo, todo mundo tem um vizinho gente boa, sim ou não, irmãos? Amém ou não? Embora nós estamos vivendo um tempo que ninguém conhece mais o vizinho. Mas ainda, no lugar que eu moro, Boa Vista, todos os vizinhos se conhecem. E sempre tem aquela que é a dona da rua, que acorda de manhã, irmão? Assim, para atualizar o status, Não é fofoqueira, ela atualiza o status, o grupo da rua. Ela fala no grupo da rua até o dia que o lixeiro lá não passou. Olha, o lixeiro não passou. É aquela, sempre tem aquela tiazinha, entendeu? O Zé Povinho, entendeu mais ou menos ou não? Então deu para entender. Então, assim... o vizinho meu de baixo foi me visitar, eu operado, e ele entrou na sala de casa, e aí, como que você está? Ele me chama ainda pelo meu apelido no passado, que não era Bisnaga, era Catatal no mundo, o meu apelido era Catatal. Quem lembra do Zé Colmeia? Catatal, então, o Catatal era eu. Ele me chama de Catatal, ele falou, Catatal, vim te visitar, eu falei, que legal e tal, você fez uma artrodese lombar, eu fiz uma artrodese lombar, eu falei, o cara tá falando bem. Aí, do nada, pastor, ele parou e falou assim, cara, como que você comprou essa casa? Aí eu falei, comprei com dinheiro, financiei uma parte, o que está acontecendo? Ele falou, você não sabe a história dessa casa? Eu falei, vizinho, na boa, eu não sei, também nem estou muito afim de saber o que aconteceu nessa casa.
Ele falou, mas eu preciso contar, cara, porque eu estou numa dúvida muito grande. Eu falei, papai, então conta, filho. Ele falou, você não sabia que a ex-proprietária dessa casa, uma senhorinha, que ela morreu aqui no meio dessa sala, aqui onde nós estamos, sentado na cadeira de roda, com o olho aberto e ninguém conseguia fechar o olho? Eu falei, pô, normal isso daí. Acabou, levou, enterrou. Alguém fechou o olho dela, filho, tá tudo certo. E outra coisa, se ela aparecer aqui, né, pega ela com a cadeira, joga na quebrada, que morre de novo, e tá tudo legal. Ele pegou e falou assim, cara, vocês são crentes, vocês são muito engraçados, vocês não têm medo de nada. Eu falei, não tem não, irmão. Aqui é o seguinte, o dia que eu pus o pé aqui, já orei, clamei o sangue de Jesus, já oramos, e se tinha alguma coisa errada aqui, foi embora. Ele falou, então tá bom, é que eu tinha dúvida, porque todo mundo que vinha comprar essa casa disse que a mulher aparecia e falava, a casa é minha, a pessoa não comprava porque tinha medo. Eu falei, então, era Deus trabalhando para ninguém comprar e eu comprar, e tá tudo legal, e vamos embora. Só que naquele dia, meu irmão, deu uma tempestade em Campinas essa noite. Eu, por conta dos remédios, dormia de dia, à noite ficava acordado. 3 horas da manhã, aquele raio, trovão, batia no quintal, aquele clarão que vinha, e o vento na janela. E o clarão, daqui a pouco, meu irmão, 3 e pouco da manhã, vulto entre o quarto e a sala. Eu falei, Jesus, não acredito que ela veio se esconder da chuva aqui em casa hoje. Repreendido todo o mal, toda a terceira idade, expulsa essa velha em nome de Jesus aqui e tal, aquela coisa toda, né? Do meu jeito de ser. Levantei, fui clamando já, cantando aquele escurinho de fogo, grandão da Galileia, grandão da Galileia, só aqui, ó. E a serva, tadinha, modo avião, arrebatada, nem viu nada. Quando eu cheguei entre o quarto e a sala, já fui sangue, porque eu coloquei o braço primeiro, irmão, porque vai que puxa, né, irmão, já sangue de Jesus tem poder. Mas aí, quando eu coloquei a cabeça, vocês nem imaginam quem estava sentada no sofá. 3 e pouco da manhã. A minha filha Rebeca, que tinha 5 anos. Eu perguntei, quem está aí? Ela falou, Rebeca. Perguntei, quantos anos você tem? Se fala 80 e pouco, irmão, eu já sei que não era a Rebeca. Mas quando falou, é 5, papai, eu estou aqui, eu perdi o sono por causa da chuva. E aí ela olhou para mim e falou assim, eu não nasci para dormir. Eu falei, você nasceu para me matar, porque quase que eu morri de medo. Porque o medo é natural, faz parte da vida do homem, sim ou não, irmão? Quem aqui não tem medo de alguma coisa, medo do carro quebrar, medo de ficar desempregado, medo de ficar doente, na época do Covid, medo de pegar o Covid, medo de perder parente, todos nós temos essas emoções, somos seres humanos, temos emoções, ficamos tristes, ficamos alegres, às vezes está meio, né, hashtag tô magoado, põe no Instagram, daqui a pouco vem um monte de palavras de conforto para nós, nós passamos por esses momentos, e momentos de medo também. Mas Jesus naquele dia estava no barco, não deu glória a Deus, perdeu a oportunidade, mas Jesus estava aquele dia no barco, oh glória a Deus. Quando Jesus está ali, alguém se lembra, peraí, ele está dormindo. Se ninguém pode fazer nada aqui, os conhecimentos humanos, o pescador Pedro que está aqui também não fez nada, a gente tem um que pode fazer algo por nós e ele está no barco, oh glória a Deus. Levanta a mão que eu tenho uma palavra para a tua vida. Você está terminando 2024, vai entrar 2025, mas não se esqueça, ele está no teu barco, ele está na tua vida, ele tem promessa para o teu coração. Quem crê, dá um glória a Deus aí, ele cuida da tua vida. Aí sabe como que Jesus é acordado? Como se a culpa de tudo fosse dele. Mestre, acorda. O senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Tipo assim, Jesus, quem pôs o senhor no barco foi nós, o senhor colocou a gente nesse barco. Agora o senhor não está aí, está quase morrendo e o senhor está descansando. Olha que legal, numa almofada, olha que bonitinho. Uma almofadinha. Jesus na almofada. Jesus levanta, Jesus não fala nada, Jesus não repreende ninguém. Primeiro Jesus age, não deu glória a Deus, perdeu a oportunidade. Primeiro Jesus age, primeiro Jesus faz, primeiro Jesus repreende, primeiro Jesus acalma, primeiro Jesus dá o alívio, primeiro Jesus dá vitória, primeiro Jesus mostra, primeiro Jesus revela, primeiro Jesus vai trocar ideia com quem? Com o vento. Jesus se levanta, olha para o vento e diz assim, vento, cala-te. Meu irmão, se você sair aqui em Barão Geraldo, agora no centro ali, e ver alguém conversando com o vento, o que você faz? SAMU, CAPS. SAMU, leva para o CAPS, tem alguém trocando ideia com o vento. Tem um amigo meu que, infelizmente, na infância, usou muita droga, ele mora até hoje no bairro. De vez em quando, pastor Cleves, a gente passa na rua, ele está trocando ideia com os cavaleiros dos zodíacos. Você passa lá, ele está, cavaleiros dos zodíacos, forças do além. Aí eu paro, às vezes espero ele acalmar, falar com o Cavaleiro dos Zodíacos, aí eu vou trocar uma ideia com ele.
porque você sabe que ele não está bem, né? Mas aquele dia Jesus vai trocar ideia com o vento. Vento, cala-te! Os discípulos só ficam olhando. Peraí, ele está conversando com o vento. Aí o vento que tem a voz do na janela, também é o vento que tem o ouvido para ouvir a voz do Criador. Não deu glória a Deus, perdeu a oportunidade. Naquele dia o vento, peraí, quem está falando com a gente, quem está mandando a gente se acalmar, é aquele de Isaías 40 que diz que toda a água que existe no universo cabe na concha das suas mãos. Quem é esse? Aquele que conhece todas as estrelas, os exércitos das suas estrelas, e ainda não só conhece, mas chama cada uma pelo nome, pelo nome, pelo nome. Você não deu glória a Deus, você perdeu a oportunidade. Se Jesus conhece cada estrela pelo nome, ele também te conhece. Ele também te conhece. Você é conhecido de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus por isso. O vento diz: quem mandou a gente ficar quieto? É aquele que, quando não tinha nada, disse: haja luz e houve luz. Eita, glória a Deus. Quem é aquele? Que é aquele que fez todas as coisas. Aí o texto diz que o vento se acalmou. E se você não der um glória a Deus agora, eu vou embora de bicicleta. Se alguém tiver bicicleta, empresta para mim, eu deixo o carro aí e vou embora de bicicleta. Mas dá um glória a Deus para não ir de bicicleta, não. Naquele dia, aquele barco não foi só o beneficiado. O texto diz aqui que outros barquinhos estavam ao redor do barco onde Jesus estava. Quando Jesus acalma a tempestade para esse barco aqui, os outros barcos também são abençoados pela palavra daquele que disse: cala-te e aquieta-te. Levanta a mão que eu tenho uma palavra para a tua vida. Não vai ser só você abençoado, mas quem estiver ao teu redor, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, nas tuas redes sociais, também serão abençoados e beneficiados pelo poder da palavra de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado com muito carinho: Deus tem vitória para a tua vida e para toda a tua casa. Deus tem vitória para a tua vida, mas também para toda a vizinhança. Deus tem vitória para a tua vida e para todos no teu trabalho. Quem estiver ao teu redor será beneficiado pelo poder de Jesus Cristo, que disse: cala-te. Irmão, assim, coisinha de departamento infantil, tá lá o vento, uau! Quando Jesus diz: cala-te, o vento, uau! E o texto diz que é a bonança. O texto diz que volta tudo à normalidade. Eu quero orar pela sua vida hoje com a permissão do pastor Cleves, dizendo para você: se não quiser receber, não receba, irmão. Eu não estou aqui para você receber ou não, eu estou aqui para pregar. Mas tudo na tua vida vai voltar à normalidade pelo poder da palavra de um Jesus que disse: entre no barco e chegaremos do outro lado. Quem está me entendendo, diga amém. E por último, diz assim: surpresa. Diga surpresa. Se a primeira voz é a voz da promessa e a segunda é a voz do medo, vem a terceira voz, que é a voz da surpresa. Por que surpresa, pastor? Porque os discípulos viram Jesus curar, Jesus transformar, Jesus multiplicar, Jesus ressuscitar. Jesus até andou sobre as águas, mas Jesus acalmar a tempestade com uma palavra foi a primeira vez que eles viram. Então um olha para o outro surpreso e diz assim: quem é este? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, a surpresa tomou conta do coração dos discípulos. Ou seja, tem coisa que para mim e para você pode ser novidade. Então é uma surpresa. A gente pode estar na igreja há 30 anos. Ah, se não der uma glória a Deus agora, vai embora assim. É triste, mas se der uma glória a Deus, vai embora feliz. Cada dia que nós estamos na igreja há 30 anos, 35, 40, você pode ter nascido na igreja, mas cada culto tem uma surpresa de Deus para a nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus por isso. Um olha para o outro e fala assim: mas quem é este? Quem é esse? Mas quem é esse? Estava o dia inteiro com Jesus, não sabe quem é Jesus? Tem muita gente que está 30 anos na igreja, mas não conhece Jesus direito. Porque o dia de Jesus tem uma surpresa nova. Um olha para o outro e fala assim: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só para finalizar aqui, teve uma quarta-feira, naquela época minha esposa mandou fazer um regime, eu até comecei, ela falou: come pão integral, mas não deu certo, porque ela falou: come pão integral que emagrece. Eu comia 5, porque eu achava que quanto mais comesse integral, emagreceria. Entendeu, pastor? Ela falou: come pão integral que emagrece. Ela não falou: come pão integral e substitui. Come pão integral que emagrece. Comia 5, não emagrecia. E aí eu lembro que naquela época, o Big Mac estava R$20 de quarta-feira. Era a promoção da semana. Big Mac na quarta era vintão. Ela me deu R$60, 3 notas de 20, e falou assim: ó, acabando o culto na sede, culto de libertação, quarta-feira, você passa no Mac, traz o Mac para mim e para as meninas. Falei: tá bom, deu 60 aqui, legal, coloquei no bolso. Só que eu esqueci a oferta aquele dia. Quando o diácono passou,
Eu peguei vintão e falei, Jesus, receba o lanche da minha esposa como oferta agradável a ti. E coloquei o 20 lá. Eu falei, se eu estou de regime, ela também tem que ficar, por que ela vai comer ou não? Então, quanto que sobrou no meu bolso? 40. Quantos lanches dava? 2. Vintão, 42. Acabou o culto, despedi dos irmãos. Ao invés de eu pegar e virar para o São Bernardo, eu entrei pelo túnel. Rodoviária. Esqueci que o McDonald's ficava no São Bernardo. Falei, Jesus, esqueci o lanche. Mas na hora, Deus me lembrou. Ali no centro, na Glicério, tem um aberto até as 22. Eu falei, fechou, vou passar lá. Quando eu fui lá, parei o carro ali na rua, entrei para dentro do McDonald's, estava lá na fila. Quando eu estava lá na fila, do nada, aparece um crente. Pai do Senhor, pastor! Tudo bem, amado? O que você está fazendo aqui, pastor? Irmão, o que eu estou fazendo no Mac? Acho que era para comprar lanche, não remédio, né, irmão? Mas tudo bem. Falei, estou aqui, irmão, comprar um lanche. Ó, pastor, que legal. Dá um abraço em mim. Dei um abraço em mim. Ele falou, mas eu nunca passei por aqui. Olha, passei só para te dar um abraço. Falei, amém, irmão, dá um abraço. Falei, pastor, quantas pessoas são na sua casa? Eu falei, em casa somos em 4. Por quê? Ele olhou pro gerente e falou assim, 4 Big Mac pro meu pastor aqui. Foi lá e pagou os 4. Aí, irmão, assim, nós somos humildes, nós tira selfie de tudo. Fala sério, irmão. E põe no Instagram. Amém ou não? Hashtag Big Mac. Amém ou não, irmão? Ele foi lá, pagou, me abraçou e falou, pastor, nunca passei por aqui, passei para te abraçar e pagar o lanche para o senhor e para sua família. E foi embora. E o gerente ficou olhando para mim e falou, difícil acontecer isso, hein? Eu falei, é difícil mesmo, assim. É difícil, do nada. Irmão, fica tranquilo, tá? Do nada, pode sair do bueiro, mas vai te dar vitória. Amém ou não, irmão? Do nada Deus faz. Aí eu falei, o inimigo estragou meu regime, irmão, porque eu não ia comer, entendeu? Não, mas Deus tá tudo certo. Quando eu peguei os 4 lanches, feliz demais, eu entrei dentro do carro e coloquei o lanche no banco, assim, do lado. Na hora, fiz as contas. Pensa comigo, irmão, com quanto que eu saí de casa? Com 60. Quanto que eu dei de oferta? 20. Com quanto que eu fiquei? 40 em dinheiro. Com quanto eu estou de lanche agora? 80. Sim ou não? Sim ou não? 4 vezes 20? 80. 80 com 40 dá quanto? 120. Eita, não entenderam, mas tudo bem, mas tudo legal. Eu fiz matemática na Unicamp, por isso que eu só estou, entendeu, assim, de leve. Ou seja, eu saio de casa com 60, oferto e volto para casa com o dobro daquilo que eu saí. Deu para entender, meu irmão? Aí eu pego no microfone, no volante do carro e digo assim, mas quem é este que até um crente manda no McDonald's e 4 Big Mac lhe oferece? Foi uma surpresa, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu saio de casa com 60, dou 20 de oferta e volto com 120. Deus é o Deus que dá o dobro quando você faz a vontade dele. Está me entendendo? Diga glória a Deus. Aí eu fui embora dizendo quem é esse que até no McDonald's envia um cliente, ele 4 Big Mac lhe oferece. É a voz da surpresa. Então, nessa noite, eu quero profetizar de olho aberto que vem vindo surpresa boa de Deus para a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Posso orar, pastor? Por favor, meu irmão, fique em pé em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Eu queria, nessa noite, todos aqui são evangélicos, já sim ou não, irmãos? Tem alguém que não é evangélico aqui? Levanta a mão. Pastor, ainda não sou, estou afastado, mas eu estou neste culto aqui hoje. Se tiver, dá um sinalzinho assim com a mão, só para eu te conhecer. Deus te abençoe, meu irmão. Você veio no culto certo, no dia certo, porque Deus tem vitória para a sua vida também. Amém, meu irmão? E hoje, é um convite. Se você hoje receber uma oração, quem sabe hoje está enfrentando uma tempestade, quem aqui nessa noite precisa de um milagre? Levanta a mão, nós vamos orar pela sua vida. Vem aqui na frente, rapidão, vamos orar, te abençoar e daqui a pouco você está indo embora para casa abençoado. Ai, pastor, mas o povo hoje está viajando, é o último domingo. Não, irmão, Deus não está preocupado assim, se é último, se é penúltimo, não. Importante que a vitória venha para a nossa vida. E se quiser receber Jesus hoje, venha hoje receber Jesus como Senhor e Salvador. Jesus salva, Jesus liberta. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O menino lá na porta, lá da gravata, aquele do óculos lá, vem aqui, meu filho, vem aqui, acompanha ele aqui, né? Vem aqui, ajuda a gente aqui, dá um abraço nele. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Estenda as mãos aqui para frente, meu irmão. Deus, nessa noite,
tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Há uma surpresa boa de Deus hoje chegando. Eu quero que você vá embora nessa noite dizendo, essa semana vou receber uma ligação, uma notificação, uma mensagem no WhatsApp de uma resposta que eu estou necessitando da parte de Deus. Deus tem, Deus faz, Deus pode, e quem crê, diga glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, queremos pedir uma bênção especial, extraordinária, para os teus filhos que ouviram a tua palavra nessa noite, que estão aqui diante do teu altar, não estão diante de mim, do pastor Clevers, mas diante do Senhor, para receber nessa noite um milagre, uma vitória, uma resposta. O Senhor pode curar nessa noite, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, o Senhor pode trazer aos teus filhos uma surpresa maravilhosa ao coração deles. Abençoa o teu filho que saiu lá do lugar, que veio aqui na frente também, receba. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, perdoa os pecados, que ele possa terminar 2024 debaixo da salvação e um novo tempo na vida dele. E nós profetizamos aqui nessa noite que em Barão Geraldo, Santa Isabel, tem uma igreja vitoriosa neste lugar, que ainda tem a bandeira do evangelho, que prega que Jesus cura, salva, batiza e que em breve voltará. Por isso nós abençoamos em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Dá um abraço quem está ao teu lado e diga: a vitória é nossa, irmão. A vitória é nossa. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém ou não? Pastor, posso falar um minutinho só? Meus irmãos, eu pedi a permissão do pastor, até esqueci aqui, irmão, de avisar. A igreja pode sentar, com a permissão do pastor, lógico. O pastor Saulo disse que está lendo Salmos, não é isso? Minha esposa leu Salmos também. Meus irmãos, esse ano meu de desemprego, né? Graças a Deus, hoje eu estou encerrando. Para quem não tinha agenda nenhuma em janeiro, na virada do ano, eu falei, Deus, e agora? O que o senhor vai fazer? Hoje termina o ano, glória a Deus, cumprindo 219 agendas. Amém ou não, irmão? Deus me deu saúde, não deixou nenhum dia ficar internado com pedra no rim, que eu sempre tenho. As pedras saíram, irmão. Chorei, mas saiu. Amém ou não, irmão? Foi top demais. Saiu 3 de uma vez só, irmão. Glória a Deus, né, irmão? Minha esposa só escutava, bom, glória! 2 glórias! E assim foi. Então Deus tem cuidado de nós. Mas eu também não fiquei parado, irmão. Então eu escrevi um devocional, 40 dias, 40 salmos. Eu peguei 40 salmos, escrevi 40 salmos, uma breve introdução, uma história, um testemunho que aconteceu comigo, com a minha família, no ministério. Amém ou não, irmãos? E no final um desafio, né? Uma pergunta para você fazer esse devocional. E hoje a gente vê muito aí café com Deus, café com o Pai. Amém ou não, irmão? E o meu é café com bisnaga. Amém ou não, irmão? O café é meu, bisnaga sou eu, põe o nome que eu quiser. Amém, irmãos? Né? Então, se você quiser, você vai ser abençoado, lógico, porque aqui é a palavra de Deus, testemunhos que vão te edificar, e também vai me abençoar. Eu não vivo disso daqui, mas isso tem me ajudado, e principalmente a pagar a editora, que foi só 18 mil para pagar a editora, mas está tudo legal, irmão, Deus está dando vitória. Eu fiz uma conta, pastor Cleves, de vender 50 livros por mês, e no primeiro mês já vendi 500. Então, eu acho que Deus tem cuidado. Amém ou não, irmão? Então, se você quiser, no final do culto, tem ali, né? Pode pagar cartão de crédito, Pix, débito, se quiser, vale refeição. Você que sabe, irmão. Amém ou não? Dá o óculos também. Só não sei se vai servir no meu grau, mas tá tudo legal. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Obrigado, pastor Cleverson. E feliz 2025 para toda a igreja aqui em nome de Jesus. Obrigado. Perdão de passar 2 minutinhos. Glória a Deus. Bisnaga é uma bênção, irmãos. Glória a Deus.